Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje venho-vos trazer um vídeo, ou mais um vídeo da nossa rubrica Como, Quando e Para Quê. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the Hoje venho-vos falar sobre proteções. Comecemos por proteções de membros. Falando em proteções de transporte, não há muito a dizer. Eu acho super importante vocês usarem proteções de transporte quando transportam os vossos cavalos de um lado para o outro. É super importante eles irem protegidos porque há sempre movimentos no relote, no caminhão. Eles acabam por ficar sempre mais estressados e para não rasparem lá nenhum, para não se magoarem, aconselho piamente a terem umas proteções para o vosso animal andar de transporte. Depois, em relação a proteções de boxe, que são proteções que vocês colocam ao vosso animal normalmente para ficarem durante a noite ou quando eles realmente têm alguma lesão ou têm alguma predisposição a terem um tipo de lesão. Portanto, podem ser umas proteções de boxe ou podem ser uns pensos e umas ligaduras também de boxe. E um conselho, se não quiserem gastar muito dinheiro ao terem umas proteções de boxe, podem usá-las também para transporte, que é muito útil. Não precisam estar a comprar proteções de transporte e proteções para boxe ou pensos e ligaduras, como preferirem. Portanto, é muito importante. Obviamente depois há todo tipo de proteções e mais algumas com raios infravermelhos, sem raios, com gelo, sem gelo, mas isso depois fica muito ao vosso critério e aquilo que o vosso cavalo precisa. Obviamente os pensos de descanso e as ligaduras são diferentes dos de trabalho. Os pensos são maiores, mais altos, mais compridos e as ligaduras são também mais compridas. Se quiserem aprender a como ligar o vosso cavalo, eu vou deixar aí linkados alguns vídeos e no bloco de informações, ou também podem dar uma vistada pelo canal, a ensinar-vos como ligar um cavalo, tanto para trabalho como para descanso. Se tiverem curiosidade e quiserem aprender, passem por lá, que está super explicadinho e, spoiler alert, praticar muito. Depois, continuando aqui na linha das proteções de membros, neste caso, serão as proteções de trabalho. E há muitos tipos de proteções de trabalho, nomeadamente as cloches, que são umas proteções que se põem nas quartelas dos cavalos para proteger os cascos, neste caso para proteger as ferraduras. Quando os cavalos se alcançam com os pés nas mãos, podem acabar por se magoar ou por se desferrar. Portanto, o pé calca a mão, basicamente, ao andar. Portanto, é importante terem umas cloches se o vosso animal é predisposto a desferrar-se ou a fazer feridas nas quartelas. Portanto, umas clochezinhas não fazem mal a ninguém. Depois, há muitas cloches de couro ou imitação, com pelo, sem pelo, de borracha, mas isso fica muito ao vosso critério. Há também proteções de quartela que são usadas para, normalmente, o cavalo quando salta, ao pousar o membro, seja a mão, seja o pé. Se repararem em slow motion, viram algum vídeo, eles pousam a quartela no chão. Fica o casco e a quartela e depois é que saltam. Portanto, para não permitir que realmente o cavalo pouse a quartela no chão e faça todo aquele esforço, há aquela proteção que delimita um bocadinho o ângulo que eles vão fazer e, portanto, previne, obviamente, lesões. Também há com ímãs, sem ímãs, com pelo, sem pelo, fica muito ao vosso critério, e podem usar tanto nos pés como nas mãos, dependendo se o vosso cavalo precisa mais nos pés ou nas mãos, ou se precisa, não é? E cloches também podem usar tanto nos pés como nas mãos, não há problema nenhum. Normalmente usa-se apenas nas mãos. Depois, em relação a caneleiras, há vários tipos de caneleiras, mais fechadas, mais abertas, mas com pelo, sem pelo, vários formatos, com várias tecnologias, mas o mais importante é que essas caneleiras protejam o membro do vosso cavalo para quando ele vai andar, por exemplo, as mãos, ao fazer este gesto, ao bater com a ferradura na mão, seja na caneleira e não na mão em si,
Eu acho super importante usar proteções, sinceramente, e depois nos pés é exatamente a mesma coisa. O animal ao andar, ao meter o pé, pode raspar com o casco no outro boleto e assim tem a caneleira e vai proteger. Depois, obviamente, depende muito do vosso cavalo e daquilo que vocês pretendem. Proteções de boleto ou fechadas ou só a parte de dentro são ótimas. Depois, para trabalho, há também os pensos de trabalho e as ligaduras de trabalho, que lá está, são mais pequenos e mais curtas que as de descanso, nomeadamente as ligaduras e os pensos. E depois também há vários tipos e vários feitios, também com várias tecnologias, mas é dentro do mesmo do ligar para descanso. O ligar é exatamente o mesmo, apenas para descanso vocês devem ir um bocadinho mais acima e um bocadinho mais abaixo do que para trabalho. Também lá está porque as dimensões dos pensos e das ligaduras são maiores, também para dar mais proteção. As ligaduras e os pensos dão sempre mais proteção aos ligamentos e ao membro do cavalo, mas é muito relativo, conforme vocês preferirem e o vosso cavalo também precisar. Podem usar só ligaduras ou então podem usar ligaduras com pensos de trabalho, tranquilamente, nos 4 membros, obviamente. Sem problema nenhum. Outra coisa muito importante que eu quero referir é que muita gente não protege os pés do cavalo. Eu acho tão essencial proteger os membros do cavalo, nomeadamente nos obstáculos. Há muito aquela coisa de não vou pôr caneleiras para quando chegar aos concursos meter as caneleiras e o meu cavalo não vai estar habituado e vai tirar mais os pés. Eu sou um bocadinho contra isso, sinceramente, porque eu acho que se o animal tiver que tirar os pés, tiver que saltar bem, não vai ser por causa de umas caneleiras, ou não devia ser por causa de umas caneleiras. Portanto, eu acho que quanto mais simples, melhor, e o importante é protegermos o nosso animal. Portanto, usem caneleiras em casa, em concursos, sempre. Eu acho que é muito, muito importante. Os cavalos, para saltar, usam muito os pés. Fazem muito esforço nos pés, não é só nas mãos. Portanto, protejam o vosso animal, mesmo não queiram que ele tenha lesões, que é péssimo, acreditem. Em relação às proteções de dorso, também há muitos tipos, muitos feitios, muito tipo de proteção de dorso. Para vos ser sincera, eu acho que qualquer protetor de dorso serve, não é? Porque a ideia é mesmo proteger o dorso dos impactos do arreio e, neste caso, do peso do cavaleiro, mas, obviamente, tentem procurar um protetor de dorso adequado ao vosso animal, mais grosso se eles precisarem de mais proteção, menos grosso se precisarem de menos proteção. É tudo muito dependendo do cavalo, mas realmente um bom protetor de dorso é muito importante porque as costas do cavalo são uma parte importantíssima, não é, para o desporto. Portanto, se não tiverem um cavalo com umas costas saudáveis é muito difícil montá-lo e que ele ande bem e relaxado e confortável. Portanto, sim, tentem ao máximo proteger as costinhas do vosso cavalo. Eu sei que há pessoas que não usam, mas normalmente essas pessoas que não usam é porque usam um arreio feito à medida desse animal. Se vocês tiverem a oportunidade de ter um arreio feito à medida do vosso cavalo, acho que é ótimo, mas acho que deviam ter em consideração, quando estão a fazer o arreio, tentar colocar ali a espessura de um protetor de dorso, porque acho que é sempre muito importante, mesmo a sela sendo super confortável e toda à medida do animal. Eu acho que é importante na mesma. Eu uso protetor de dorso sempre, até quando passa a guia, uso sempre protetor de dorso, acho muito, muito importante. Portanto, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixem o vosso gosto se gostaram, subscrevam ao canal e deixem nos comentários se vocês usam proteções, se não usam, porquê, que usam ou que não usam. Digam-me tudo aí nos comentários. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! What does perfect even mean?